O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje nós estamos realizando a primeira Eucaristia desses adolescentes. Então, nos dirigindo a eles, vocês, como é que foi a catequese? Vocês gostaram? Gostaram mesmo? Aproveitaram? Vocês acham que essa catequese já acabou? Bem. Você sabe que nunca acaba, não é? Só no céu que acaba. Catequese é permanente. Inclusive, tinha até um estudo aqui na nossa arquidiocese que se chamava catequese permanente. Porque a catequese não é algo que você aprende como na escola e depois você faz uma prova, um teste, um exame. Não é o Enem. Não é uma prova de química, de biologia, de matemática. Muito menos vocês devem ser chamados de alunos. Os alunos da catequese. Errado. Completamente errado. Os membros da catequese. Os catequizandos. Escola é uma coisa. Aqui é a escola da fé. Escola da fé. E na escola da fé, ninguém sabe tudo. Olha só que coisa bonita. Nós vemos aqui o profeta Oséias. O profeta Oséias é um profeta que sofreu muito. Sofreu muito. Ele sofreu principalmente porque sua mulher não era lhe fiel. A esposa de Oséias. É preciso, ele disse, saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso seguir sempre na catequese, não é catequese infantil só,
nem a catequese para a primeira Eucaristia da terceira etapa, nem do crisma, mas toda a vida catequética da comunidade, que é um aprendizado na nossa vida. Anos vão, anos entram, e nós vamos aprendendo. Por isso, estar ligado à comunidade é fundamental. Não é dicotômico. O que é dicotomia? Eu agora batizei. Bom, maravilhoso. Eu agora fiz a primeira Eucaristia. Maravilhoso. E você só vai nesses períodos. Tem que dar sequência. É sequência, é normalidade. Agora nós vamos fazer a primeira Eucaristia, estamos celebrando este memorial do Senhor juntos, mas tem que dar continuidade sempre. Se fosse assim, quem dera que fosse assim, nós não precisaríamos criar cursos. Curso de crisma. Se você já está na comunidade e frequenta, participa, fez primeira Eucaristia, foi batizado, não deixou a sua comunidade, você pode ir lá fazer encontros de crisma, mas não precisa de fazer curso de crisma. Curso para noivos. Se você vive na vida da comunidade, participa da comunidade, vive intensamente a comunidade, curso para... Não, depois intensificar mais, perto do casamento, com encontros, isso é bom. Agora, curso. Curso, a gente faz curso para bolo, no Senai, faz curso para tantas coisas, não é? Cabeleireiro, cursos práticos. A comunidade, ela ensina, ela é a escola da fé. Para reconhecer o Senhor, é preciso continuar seguindo-o. Segui-lo. Certa como a aurora é na nossa vida, como amanhã virá a aurora, o despontar do sol, o Senhor virá como nas primeiras chuvas, para regar a nossa vida, o nosso coração, para que a gente produza frutos. E o vosso amor é como uma nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, é a palavra de Oséia, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz, expando esses meus juízos, quero amor, disse Deus, quero amor, não sacrifícios, quero conhecimento de Deus, quero conhecimento de Deus e não holocaustos. Todos somos convocados, chamados a conhecer a Deus e segui-lo. E conhecendo, simultaneamente a gente segue, seguindo a gente o reconhece. Então vocês aí, principalmente os 9, nesse período catequético, nesse período bom, vocês conheceram um pouco mais de Jesus. Pouco mais de Deus, mas tem muito que a gente tem que conhecer ainda. Ninguém conhece tudo sobre Deus, não tem limite, não pode ter fim. Olha a carta de Paulo aos Romanos. Abraão, contra toda a humana esperança, às vezes nos desmotiva. A humana esperança faz-nos desistir. Mas firmou na esperança e na fé, numa fé esperançosa, assim tornou-se pai de muitos povos. Eu achei tão interessante, conforme lhe fora dito, aí São Paulo diz, assim será a tua posteridade, não fraquejou na fé, não fraquejou, mas foi forte. À vista, São Paulo inclusive, fala do físico, do seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos,
mesmo velhinho, desvigorado pela idade, ele, ou considerando o útero de Sara já incapaz de sua esposa conceber, mas revigorou na fé Abraão, o convidou, o chamou, e ele, cheio de esperança, dá a sua resposta, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Deus tem o poder para cumprir o que Ele promete a nós. Ele nos chama, Ele nos convida, seu convite, nos justifica na fé e nos glorifica. Então o chamado é: chamou, justificou e glorificou. Isso ele fez com Abraão. Essa sua atitude de fé foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, não só o Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. Então é pela fé que vocês estão fazendo a primeira Eucaristia, movidos pela fé, dando uma resposta de fé, e é movidos pela fé que estamos aqui, para juntos podermos comungar da mesma ceia do Senhor. E hoje o Evangelho, vocês sabem quem foi o Mateus, né? Mas ele tinha outro nome, como é que era? Quem lembra? Levi. Ele não coloca no evangelho dele, não, mas no outro evangelista diz Levi, Mateus. O que ele fazia? Qual era a função do Mateus? Qual era o serviço dele? A profissão. Ele era cobrar. A gente não gosta de cobrador de impostos até hoje, né? A gente não gosta. A gente não gosta. Que pagar esses impostos às vezes é tão triste, né? Cobrar imposto na porta da gente, mandar a duplicata, é um negócio horrível. A gente não gosta de cobrador de imposto. Vocês imaginam que ele cobrava impostos? E era um homem público. Só que tinha um detalhe, ele cobrava mais. Ele não cobrava só, ele cobrava um pouquinho a mais, que certamente ficava para ele. Olha bem, hein? Olha bem. Aí Jesus, ele estava sentado na coletoria. Pode imaginar a cena. É bom a gente imaginar a cena. Jesus chega e diz assim: ei, hoje eu vou jantar na sua casa. Viu, Mateus? Jesus disse: segue-me. Ele levantou e seguiu Jesus. E Jesus foi à casa dele, porque diz o texto: enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos outros cobradores, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus. Olha, seguir Jesus tem seus ônus e seus bônus. Seguir Jesus tem suas consequências. Não pensa que seguir Jesus é fácil também, não, porque não é fácil, não. Olha que consequência. Quando sentaram na casa dele, logo algumas pessoas disseram: como que esse homem come com pecadores? Será que esse homem realmente poderia fazer isso? Alguns fariseus vieram perguntando aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, disse Jesus, quero misericórdia e não sacrifício.
Quero um coração que me segue, verdadeiro, e não sacrifícios. Eu quero mudança, Jesus disse, de vida. Eu espero que o Mateus saia dessa coletoria, me siga, de fato seguiu, tornou-se apóstolo, e mude de vida. Transforme a sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida. Depois da primeira Eucaristia, vocês vão se transformando cada dia melhor. Por isso alimentar-se é importante. Jesus não vai falar mais para o Mateus segui-lo, porque o Mateus já fez isso. O Mateus apóstolo, evangelista. Agora, ele vai falar para quem? Como é que é teu nome? É o seu. Mariana, segue-me. Depois o seu. Maria Clara, segue-me. Jesus vai falar. Lara, segue-me. Esther, segue-me. Larian, Laila, segue-me. Gustavo, segue-me. Lucas, segue-me. Maria Eduarda, segue-me. João Vitor, segue-me. Ele não está falando hoje mais lá. Está falando para vocês. Está falando para nós, para mim. Padre Josemar, segue-me. Josemar, segue-me. Porque a gente segue primeiro, a gente é chamado pelo nome. Ser padre é uma consequência do chamado. Ser religioso é uma consequência. É uma vocação especial. As irmãs estão aqui. Irmã Carmelita e irmã Edília. É uma vocação especial. Depois que a gente seguiu pelo batismo, foi chamado pelo nome, aí desperta no nosso coração, na vida da comunidade, na igreja, a vocação religiosa. Vou ser uma religiosa, vou ser freira. E na dimensão do hoje, respondendo a Jesus hoje. As irmãs não estão lá na época do Mateus, não, elas moram aqui, elas estão no meio de nós. Eu não estou lá na época do Mateus, não, eu estou aqui. Nossa resposta é hoje. A resposta dos ministros, das pessoas que estão aqui, dos acólitos, a resposta de Jesus é hoje. É agora aqui, ó, é no Bonfim, é na comunidade. E aí a comunidade vai adubando a vocação, cuidando, fazendo florescer e dar frutos. Você já imaginou que famílias que trouxeram aí os filhos para a primeira Eucaristia, que trouxeram para o batismo, que toda família é chamada, é convocada a viver e dar resposta? Olha, e Deus não gosta muito que a gente não dê resposta, mesmo que a gente dê um não, Ele espera. Mas Deus é diálogo, Ele gosta de dialogar, saber, ei, vamos ou não vamos? Está na hora ou não está? Você pode ou não pode? Como é que vamos fazer? E assim a gente vai dialogando com Deus, e as respostas vão chegando. E Deus também não chama pessoas perfeitas não, tá? Porque não tem ninguém, se for chamar gente perfeita, não vai chamar ninguém, né? Mas chama gente imperfeito. Ele chama pecadores, chama pessoas que têm suas limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Se dependesse das nossas limitações, nós não faríamos nada. Mas Deus vai aprimorando cada dia mais a nossa vida e o chamado que Ele faz. E a resposta nós vamos dando. E é assim a vida. Então, também temos que fortalecer cada dia mais, falar cada dia mais sobre vocação religiosa e vocação sacerdotal religiosa, vocação matrimonial da comunidade, rezar pelas vocações,
perguntar às irmãs, elas vão responder, como irmã Carmelita, que a senhora deu resposta, como irmã Edília, como o padre Josemar, como o padre Robson, como é que vocês foram chamados? Vocês apareceram assim do nada, na nuvem? Não, nós temos família, temos uma realidade, viemos de outros estados, outras comunidades, e Deus chama a gente da comunidade assim, nossas famílias simples, como todas, e assim nós vamos dando a resposta também. Então, estou lançando aqui a semente assim, para que a gente possa logo mais colher muitos frutos. Quantos frutos nós já colhemos? Em agosto, o Lucas vai ser ordenado padre, provavelmente aqui na paróquia. Lembra do Lucas? Lucas Diniz? Que ele era coroinha, pequenininho, desse tamanhozinho. Já está homem, está na missão no Araguaia. Ele é diácono, vai ser ordenado sacerdote da nossa paróquia, fruto da paróquia. Então é muito importante. Louvado seja nosso Jesus Cristo.